Eu vou fazer uma breve introdução ao Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, né, que é o sistema que a gente utiliza atualmente para classificar solos no Brasil. Tá? Então, a gente tem esse sistema ele é uma chave taxonômica. Vocês têm vários tipos de vários diferentes sistemas taxonômicos que são empregados em diferentes países, né? Então, além do Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, a gente tem um mais antigo, que seria quase que o que deu origem a esses outros todos, que é chamado de Soil Taxonomy, que é o americano. E a gente tem um sistema que é uma tentativa de fazer um sistema universal, que é o sistema da FAO, das Nações Unidas, né? FAO-WRB. Mas no Brasil, a gente utiliza o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos. Então, anteriormente a esse sistema, a gente tinha aproximações sucessivas do Serviço Nacional de Levantamento, Classificação e Conservação dos Solos. Tá? Então, tinha um sistema taxonômico, ele era um pouco diferente, ele era diferente desse que a gente utiliza hoje, tá? Mas eram aproximações, ele foi sendo melhorado, até que em 1999 foi lançado esse Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos. Tá? Então, são esses livros aqui. Aqui a gente tem a versão antiga de 99, segunda edição, e hoje a gente tem uma versão que foi lançada em 2018, tá? Que seria então a versão mais atual. Essa versão ela está disponível de graça na internet, em PDF, no site da Embrapa, que eu disponibilizei para vocês nos links do curso. Tá? Então, é uma tentativa de estruturar um sistema brasileiro, né, para classificar os solos que a gente encontra no Brasil. Ele é bastante similar em partes ao Soil Taxonomy e tem algumas coisas similares ao FAO-WRB também. Mas em termos assim de pioneirismo, quase tudo vem do Soil Taxonomy, né? O Soil Taxonomy começou a ser estruturado, se eu não me engano, no final da década de 40 e vem sendo melhorado desde então, né? Então, muita gente foi estudar nos Estados Unidos, muitas dessas ideias vieram do Soil Taxonomy, além de ideias dos europeus, né? Que foram incorporadas algumas no FAO-WRB, mas os franceses, os belgas, vários países da Europa que tinham colônias na África, eles tinham sistemas bem estruturados de classificação de solos. Né? Então, e esses sistemas deles, esses países que trabalhavam na África, eles tinham essa classificação, esses estudos para solos tropicais, né? Que é uma coisa bastante importante para a gente. Né? Os ingleses também, eles trabalharam muito com esses solos na Índia. Né? Então, muito desse conhecimento sobre solos tropicais ele foi incorporado no nosso sistema brasileiro de classificação de solos, também dos europeus. Até porque o Soil Taxonomy nos Estados Unidos, vocês não vão ver no continente solos altamente intemperizados equivalentes aos latossolos que a gente vê aqui. Tá? Eles teriam isso no Havaí e algumas ilhas do Pacífico, mas não necessariamente de forma abrangente nos Estados Unidos continental. Então, a gente utiliza esse livro como uma chave taxonômica. Vocês podem ler esse livro, podem estudar ele, mas ele é estruturado para ser uma chave taxonômica. Ele não é necessariamente um livro para você adquirir conhecimento. O que você faz? Você pega o laudo de classificação do solo, morfologia, química, física e mineralogia e entra nesse sistema para poder classificar o seu solo e sai com uma classificação. Então, sai com uma identificação da classe taxonômica desse solo. Os conhecimentos que você precisa sobre solos para entender o que são essas classes são o que a gente viu ao longo do curso. Processos de formação, reações, mineralogia, um pouco de física, um pouco de química. Então, isso você já sabe, vocês já sabem. A classificação de solos, ela meio que engloba tudo isso. Essas classes, elas são feitas com base em tudo isso e meio que resume tudo isso em classes de solo. Então, o conhecimento prévio vocês já tem que ter, que é o conhecimento que vocês viram ao longo desse curso. Por quê? Essas classes elas resumem a atuação de processos, fatores e reações. Tá? Isso vocês viram com bastante detalhe. Bom, esse sistema, essa chave taxonômica, ela
incorporado, ela é estruturada em 6 níveis categóricos. Então, cada nível categórico desse para um solo identificado, ele vai ter um determinado nome. Aqui é um mais geral e aqui seria muito mais específico. Atualmente, a gente trabalha até o 4º nível categórico. Então, ordens, subordens, grandes grupos, subgrupos. Então, o que seriam ordens? Ordens seria um nome. Por exemplo, se vocês verem o nome Latossolos, Latossolo, isso é uma ordem. Então, tem uma série de indivíduos que vão ser incorporados nessa ordem Latossolo. Essa ordem Latossolo, ela vai ser subdividida em várias subordens. Então, Latossolo amarelo, Latossolo vermelho, Latossolo bruno, Latossolo vermelho, amarelo. Então, no caso do Latossolo, você pega a cor pela carta de Mansell, você sabe que a ordem é Latossolo, por quê? Você identificou nela um horizonte do tipo belatossólico, sabe que é latossolo. Daí você procura, de acordo com a cor, qual que é a subordem. Então você tem 4 aqui opções para subordens. Tá? Identifica uma delas. Identificou uma delas, cada subordem dessa aqui vai ter mais divisões. E cada divisão vai ter subdivisões aqui em grandes grupos. E cada grande grupo vai ser subdividido em subgrupos. Então, o nível de especificidade aqui vai aumentando. Você vai precisar de mais detalhes da sua classificação para chegar em níveis mais elevados. Então, se você pega, por exemplo, latossolo amarelo, ácrico, petroplítico. Tá? Então, eu teria aqui 4 níveis categóricos, grau de especificidade muito grande. Isso vai valer para todas as ordens. As ordens são 13 e aqui você vai multiplicando pela quantidade que tem. O que eu quero que vocês saiam sabendo desse curso? Características dessas 13 ordens. É extremamente importante isso, porque elas vão aparecer na agricultura, elas vão aparecer na conservação do meio ambiente, elas vão aparecer em uma série de condições. Tá? Algumas subordens vocês têm que saber, porque os solos que vão aparecer na natureza, mais frequentemente eles vão precisam ser discernidos em subordens. Eu vou dizer para vocês aquelas que vocês precisam saber. Então, você precisa saber alguma coisa sobre o processo de formação, você precisa saber reações, fatores, tudo isso para poder entender o que são, pelo menos, essas ordens do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Tá? Então, essas duas últimas aqui, família e série, ainda está sendo estruturada. Vocês vão ver alguma informação sobre isso no Sistema Brasileiro. Aqui está a nomenclatura geral das classes ou das ordens no primeiro nível categórico e alguma informação sobre o que esse nome quer dizer. Isso aqui eu tirei do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, eles põem essa lógica lá para dizer para vocês de onde vieram esses nomes. Nessa versão do Sistema da Classificação no Brasil, tudo termina em solo. Antigamente não, antigamente você tinha vários nomes que não terminava em sol. Tá? Tinha uns nomes mais bonitos anteriormente, tá? Mas enfim, nessa estruturação aqui ficou tudo padronizado para a ordem, terminar tudo em sol. Argissolo, o solo com acúmulo de argila. Essas palavras aqui, cada uma vem do grego ou do latim ou do russo, tá? Depois vocês podem dar uma olhada lá nisso. Mas argila, tem acumulação de argila em subsuperfície. Eu vou ter acumulação de argila, aqui no caso, em um horizonte BT. Então, é um solo que foi formado por um processo de lessivagem. Cambisolo, cambiare, mudança, troca. É um solo que está em formação, tá? Em processo de formação. Um solo jovem, mas que tem um horizonte B incipiente. Tá? Então, lembrem aqui, cambisolo, eu tenho um horizonte B incipiente. É um solo jovem em formação, com alta, em geral, CTC mais alta, presença de minerais primários, fragmentos de rocha. Então, um solo mais jovem. Chernossolo.
vem do cherno aqui, que é do russo, e significa preto, uma coisa mais escura, que seriam os horizontes superficiais dos solos das pradarias russas, que são solos subgramíneos, solos férteis de coloração escura. Então são solos pretos e ricos em bases aqui do russo, solo de pradaria. Aqui eu tenho um horizonte superficial, do tipo A chernozêmico, nesses solos. Então, cherno aqui vem do russo. Spodossolo, spodo. Spodos vem de um material cinza, acinzentado. Então, é um material mais esbranquiçado, que não necessariamente vegetal, tá, gente? Mas vem um material esbranquiçado, que é quando você cava esses solos, você vê o horizonte E, muitas vezes, que é um horizonte de perda, que é um horizonte esbranquiçado, que o pessoal achava que parecia uma cinza. Isso aqui, se não estou enganado, é do russo também. Esses solos são comuns do norte da Europa. Tá? Então, spodossolo, por conta da coloração em subsuperfície. Mas os horizontes mais abaixo dele, eles são mais amarelados, mais alaranjados. Tá? Clay solo, clay cinza, acinzentado. São solos em ambiente de redução. Então eu vou ter aqui um horizonte clay acinzentado, lembrem que é da redução, onde o ferro perde a cor. Latossolo, lato, de laterita. Laterita, tecnicamente, é tijolo. Por quê? Na Índia, partes da África, alguns solos altamente intemperizados, você cortava ele e secava, virava tijolo. Então, eles achavam inicialmente que todo solo aconteceria isso, mas acabou ficando esse nome de latossolo, laterita, latossolo, alto solo muito alterado. Laterita hoje para a gente é outra coisa, é um material já ressecado, já endurecido irreversivelmente, mas ficou latossolo para material altamente intemperizado, com os nossos horizontes aqui bilatossólicos. Duvissolo, aqui de luviação, duere aqui, iluviação, que é também a acumulação de argila no BT. Então, mesma coisa, acumulação de argila no BT, só que aqui esse luvissolo ele é similar ao adissolo, mas é diferente por conta da fertilidade natural dele e da capacidade de troca de cátions e CTC da fração argila. Mas são ambos formados por lessivagem. Neossolo. Neo vem de novo, é um solo em estágio inicial de formação. Então, nesse caso aqui, é o único desses todos aqui que não tem horizonte diagnóstico, que é o horizonte que é utilizado para definir a ordem de solo. Então, novo, solo recente, recém-formado, não apresenta B ou, em geral, não vai apresentar horizonte diagnóstico. Tá? Nitossolo, vem de nito, nítidos, brilhante, que é uma coisa chamada de cerosidade que aparece nesses solos. Aqui é uma superfície brilhante que recobre os agregados, que na verdade ela é argila orientada. Às vezes ela parece aquele brilho de umidade, mas é argila orientada. É um solo temperizado que a gente observa em algumas partes de São Paulo, Triângulo Mineiro. Mas não é um solo muito comum. Nitossolo, nítidos, brilhante. Ele vai ter um horizonte B nítico aqui, nesse caso. Organossolo mais simples aqui, vem de um solo orgânico. Ou seja, solo com horizonte superficial ou em geral próximo à superfície de material considerado orgânico, mais de 80 gramas por quilograma de carbono orgânico. Então, solo orgânico, horizonte aqui, ó, OH ístico. Tá? Planossolo, vem de planos, que é em geral onde esses solos são encontrados, que são planícies, baixadas, onde eu tenho inundação temporária, tá? Tem alagamento temporário. B-plano, então não muito comum no Brasil, só possui o B-plano. Plintossolo, vem de plintos, plintos aqui, que por conta dessas características de cor, dessas características o aspecto desse solo, esse plintos, ele vem creio que alguma coisa como ladrilho, tá? Então aquelas diferentes cores, aquelas coisas que é da plintita. Então plintos vem disso aí. Então tem horizonte plíntico, litoplíntico ou concrecionário desses tipos de solos. E vertissolo vem de verter, inverter, que é o horizonte vértico, que ele tem uma argila de atividade tão alta que ele mesmo
se inverte por ressecamento e umedecimento. Então, o VT ele se movimenta naturalmente por expansão e contração. Então, aqui precisa do horizonte vértico. Então, cada uma coisa dessa aqui resume um processo de formação e umas características que vocês observam nesses solos. Tá? Vamos discutir um pouquinho de cada uma, de forma bem superficial, só para vocês terem essa ideia geral. Primeiro nível categórico vão ser as nossas ordens, as nossas 13 ordens de solo. Tá? Que a gente vai discutir então no primeiro nível categórico. Agissolos. O que eu tenho nos agissolos? Eu tenho então um horizonte diagnóstico B textural. Então isso aqui vai estar associado à lessivagem. Em geral, baixa CTC, baixa atividade da fração argila. É o segundo solo mais comum no Brasil. Então, esse aqui, em geral, nem sempre. É o segundo solo mais comum no Brasil. É um solo intemperizado, mas é um grau de intemperismo menor do que os latossolos. Tá? Mas é um solo que, em geral, tem cores vermelho, vermelho amareladas, pelo acúmulo também de óxidos. Mas qual que é a diferença? Aqui nesse solo, aqui está um exemplo típico, que não é os exemplos talvez que vocês encontrem muito no Brasil. Mas eu tenho aqui um A, um E e aqui embaixo um BT. Então, durante a gênese, a argila saiu daqui e veio aqui para baixo para o processo de lessivagem. Eu tenho um solo que não é naturalmente muito fértil, ele pode ter problemas de infiltração de água, tá? Por conta dessa menor permeabilidade, a textura mais argilosa aqui no BT. Então tem um solo que não tomar cuidado para não erodir essa parte aqui de cima. Ocorrem vários relevos no Brasil, relevos planos, suave ondulados, várias condições. Muitas áreas agrícolas são áreas de argissolos. Não é comum aqui no Cerrado, na região dos Cerrados. Tá? Mas em outras áreas, Amazonas, Nordeste, vocês vão encontrar muito desse tipo de solo. A diferença dele então é que você tem o que a gente chama de gradiente textural. Eu tenho mais argila no BT do que no E, em geral, do que no A também. Então, o horizonte B textural, o horizonte diagnóstico dele, é um horizonte diagnóstico de subsuperfície. Ou seja, que ele está abaixo da superfície, chamado de B textural, que é aqui um tipo de BT. É formado por lessivagem. Em geral, não é um solo muito fértil do ponto de vista se vocês forem pensar do ponto de vista agrícola, é um solo profundo, não tende a apresentar pedregosidade e rochosidade. Tá? Então aqui vocês estão vendo um perfil bastante profundo. Aqui já deve ser o C. Então, daquela forma que a gente faz as nossas distinções lá, vocês veriam alguma coisa mais ou menos aqui. Lógico que eu estou interpretando pela foto, tá? Que não é tão trivial. Então, isso são os argissolos. Cambissolos, a gente viu que são solos em formação, solo em mudança, que tem um horizonte B incipiente, ou seja, incipiente é algo que está em início de formação. Então, observe, é um solo bem raso, aqui está 1 metro de profundidade, e eu tenho aqui fragmentos de rocha no perfil, ou seja, isso aqui é pedregosidade. Então, o que esse solo tem? Esse solo vai estar aqui em formação. O horizonte diagnóstico dele vai ser de subsuperfície, que é um horizonte B incipiente. O nome do horizonte é B incipiente, tá, gente? Aqui eu represento como BI, mas é a sigla, mas o nome é B incipiente. Então aqui eu teria um A sobre um B incipiente. O solo em processo inicial de formação, veja, ele é raso, tem muito fragmento de rocha, e isso eu vou ter, então, muitos minerais primários, e em muitos casos eu vou ter argilominerais de grade 2:1, tá? Então, um processo inicial de formação também. Então, aqui. Mas isso depende do material de origem. Tá?
depende da condição. Então, são solos em estágio inicial de formação, a gente não espera ter muito desses solos nos trópicos. Eu vou ter deles mais onde os fatores de formação estão limitando a pedogênese. Mas nos trópicos, onde é que vai acontecer isso? Em áreas mais acidentadas, material de origem mais resistente ao intemperismo, muitas vezes áreas muito altas, onde o clima é mais frio. Tá? Então, onde eu tenho limitação à pedogênese nos trópicos, eu observo cambissolos. Aqui no Brasil, áreas acidentadas principalmente. Vocês vão ver associações aí de cambissolos com neossolos litólicos e neossolos regolíticos. Limitação à agricultura. Em geral, são solos um pouco mais férteis se não tiverem material de origem muito pobre. A limitação à agricultura é isso aqui: pedregosidade, rochosidade, profundidade e relevo. Não são solos que devem abranger de áreas muito grandes de extensão contínua, mas de extensão descontínua em regiões montanhosas, regiões mais acidentadas, vai ter bastante desses solos também no Brasil. Então, horizonte B incipiente. Vocês depois consultem o manual para vocês terem uma ideia melhor sobre o que são esses horizontes diagnósticos de superfície e de subsuperfície. Eu vou falar um pouco sobre eles quando eu falar sobre a classificação, tá? Quando eu fizer um exemplo de classificação. Chernossolos. Chernossolos também não é muito comum no Brasil. Eu vou ter um horizonte de superfície, horizonte diagnóstico de superfície, chamado de A, chernosêmico. O que esse ar chernosêmico tem? Cores mais escuras, apesar de não ser orgânico, alta saturação por bases, cálcio e magnésio principalmente, alta fertilidade natural e boa estruturação. Então, vocês estão vendo esses perfis aqui está o ar chernosêmico. Aqui eu estou sobre um material calcário. É um tipo específico de chernosêmico. Então, não vai ter muito nos trópicos, porque é um solo muito fértil, pouco intemperizado comparado com outros. Então, solos de pradarias, de campos no hemisfério norte. Mas não no Brasil, né? Os campos daqui vão estar em solos altamente intemperizados, quase sempre. Em alguns locais no Brasil, onde você tem calcários, rochas muito básicas, você pode ter áreas de chernossolos também. Tá? Mas não é muito comum. A extensão dele vai ser naquela grande extensão nas pradarias americanas, no norte dos Estados Unidos e no norte da Europa, na Rússia principalmente. Mas tem alguns pontos no Brasil. Se tivesse, seria bom, porque é um solo muito fértil, extremamente fértil. Em geral, vai estar em áreas planas. Tá? O que a gente está preocupado aqui é com o horizonte A. Tá? Abaixo pode vir outros Bs, mas em geral esse A chernosêmico ele vai ter precedência taxonômica sobre os outros. O que é precedência taxonômica? Quando tem esse horizonte, dá-se preferência a classificar nessa ordem aqui, do que em outros que estão aqui abaixo. Então, isso é uma ideia geral do que seria essa precedência taxonômica. Espodossolos. Espodossolos, eu vou ter um horizonte diagnóstico de subsuperfície, chamado de B espódico. Esses solos são os solos do domínio da acidólise. Tá? Então, a reação, aqui está a reação. O processo de formação desses solos é chamado de podzolização, que a gente discutiu. Então, a gente discutiu a acidólise em reações e a gente discutiu podzolização em processos de formação. Vocês podem pensar também em termos de fatores, que é o clorpit. Tá? Então, são solos de climas mais frios, organismos onde eu tenho decomposição incompleta da matéria orgânica, de coníferas, esse tipo de vegetação, relevo mais plano, material de origem, em geral, rochas mais félsicas, né? Rochas que não são muito escuras, e o tempo é variável. Solos, em geral, de regiões frias, florestas de coníferas. Isso no hemisfério norte. Então, tem uma área muito grande de espodossolos no hemisfério norte, talvez acima das áreas das pradarias, ou em muitos casos uma latitude similar. No Brasil, em alguns pontos com rochas mais félsicas, né, que eram chamadas rochas ácidas anteriormente, no meio da Amazônia, sob certos tipos de vegetação.
Tá? Então, dou a espodulização nessas condições específicas. O que eu tenho aqui? Eu vou ter aqui um A, vou ter aqui um E, e o B espódico é isso aqui. Então, o A termina aqui. Aqui, eu vou ter o E é o horizonte de perda, onde eu tive perda de constituintes, perda de argila, perda de constituintes minerais e matéria orgânica. E eles vieram parar aqui por meio da podzolização. Então, eu tenho aqui uma parte mais escura. Vejam que é bastante irregular aqui a transição. Aqui eu tenho uma parte até aqui embaixo, mais ou menos, uma parte mais amarelada, e aqui eu tenho uma parte um pouco mais escura. Então aqui é um tipo, talvez, de B espódico. Novamente, estou interpretando da figura. Tá? Eu posso estar completamente incorreto aqui, mas pela teoria, isso aqui seria um BHS, onde eu tenho acúmulo de material orgânico e óxidos de ferro e alumínio amorfos. Aqui eu tenho um BS e aqui provavelmente um C, uma transição BC. Tá? Mas esses aqui são os B espódicos. O B espódico ele pode ser BH, pode ser BS ou pode ser BHS. Então tudo isso aqui são tipos de B espódicos. Não é um solo muito comum no Brasil. Você vai ter algumas manchas na Amazônia, algumas manchas talvez próximos do litoral, mas não é muito abrangente. Um solo naturalmente pobre e ácido do ponto de vista químico. Então, o que eles chamavam de espodos lá é alguma coisa nesses horizontes aqui. Então, aqui é o que era chamado de espodos, cinza. É aquilo que a gente discutiu quando discutiu esse nome espodossolo. É uma via pedogenética distinta. Tá? Então, eu poderia começar neossolo, cambissolo, ir para essa via pedogenética por conta das condições aqui de fatores de formação. Tá? Aqui, novamente, eu tenho outro exemplo de espodossolo. Vou tentar separar aqui. Mais ou menos aqui, vou ter um A. Aqui está o E, o cinza mesmo que vocês viram. Transição bastante irregular aqui. Aqui pode haver uma cimentação. O horizonte endurecido seria chamado, se tivesse um endurecido, eu chamado de, nesse caso, de BHSM, que é o horizonte Ortstein ou plástico. Horizonte endurecido. Esse M aqui indicaria cimentação, mas não tenho certeza que tem aqui. Parece ser. Tá? Então aqui eu teria um BHS, nessa partezinha um pouco mais escura, provavelmente BHSM, mas não sei. E aqui um BS. Tá? Então aqui estão os horizontes B, está o horizonte B espódico, tá? Nosso espodossolo. Então esse aqui é a precedência taxonômica, né? O que diz para a gente qual é a ordem desse solo. Então aqui está a superfície, tem uma liteira aqui em cima, e essa seria a sequência de horizontes desses solos. Gleisolos é bastante simples de vocês identificarem, é um cinza aqui agora, só que causado por redução. Então eu vou ter aqui horizonte diagnóstico que pode ser em geral é subsuperfície, tá? Horizonte diagnóstico subsuperfície chamado de horizonte Gley. Então o Gley pode ser B, pode ser C, pode ser o que for, tá? Aqui, o que eu tenho? Eu tenho um horizonte que provavelmente é A aqui, mas eu não sei, pode ser, tá com um pouco de cara de ser orgânico. Então é difícil da gente dizer, teria que fazer análise de matéria orgânica aqui para dizer quanto tem, né? Porque poderia ser A ou dependendo do caso H. Aí teria que ver, se fosse H, talvez tivesse precedência taxonômica e viesse como organossolo. Tá? Mas como ele foi identificado como glorissolo, ou o A aqui é mineral, ou ele não atende os critérios de espessura para ser organossolo. Tá? Mas aqui embaixo eu teria, provavelmente aqui, um CG. Então, o G aqui é o que diz para a gente que é um horizonte do tipo Gley. Então, esse solo é formado via reação de redução, reação química de redução, ambiente saturado, eu tenho redução dos óxidos de ferro pela ação dos micro-organismos.
O processo de formação é chamado de gleisação. Então, em termos de fatores, o que eu tenho que ter? Climas onde tem muita água. Eu tenho que ter ação da matéria orgânica e dos organismos para poder reduzir os compostos de ferro e manganês. Tem que ter relevo plano, baixada, para ter acúmulo de água. O material de origem tem que ser, em geral, de granulação mais fina e tempo, em geral, não é tão longo quanto os demais fatores. Então, aqui eu tenho gleisação. Esse amarelo aqui é uma zona que talvez tenha alguma oxidação. Pouca oxidação. Por quê? Muitas vezes o lençol freático está variando aqui. Pode ser que isso aqui tenha sido formado em uma determinada condição e depois o lençol continua variando aqui. Então aqui provavelmente também é CG ou alguma coisa aqui G. Gleisação, pelas cores. Mas aqui indica algumas zonas subóxicas em algumas condições. Como disse para vocês, provavelmente o lençol freático varia e aqui está a zona onde ele está oscilando. E isso pode gerar a formação de plintita, que daria para a gente uma outra classe de solos, que seria os plintossolos. Onde esse solo ocorre? Baixada. É comum no Brasil? É bastante comum. Não é muito abrangente, mas é muito comum. Zonas onde você tem lençol freático alto, onde você tem excesso de água em parte do ano, onde favorece a reação de redução. Então, horizonte aqui, glei, vai ser indicado aqui por alguma coisa associado a um Gzinho. Esse questão de ser fólico aqui leva a indicar que talvez isso aqui seria orgânico. Tá? Mas não importa, gente. O que vocês precisam preocupar aqui é com os Gs aqui, com os horizontes onde você tem a gleisação. Você tem essa coloração acinzentada pelas reações de redução. Latossolos. A gente já discutiu um pouco ao longo do curso, vocês viram naquela aula prática, mas são solos altamente intemperizados, ou seja, alta lixiviação, alta temperatura média, alta precipitação. Então eu vou ter um horizonte diagnóstico de subsuperfície chamado aqui de B-latossólico. B-latossólico é o nome do horizonte diagnóstico de subsuperfície. É um horizonte altamente intemperizado, né? Um solo altamente intemperizado, com acúmulo de óxidos de ferro e de alumínio e caulinita. Eu tenho colorações vermelhas, amareladas mais fortes pelo acúmulo desses óxidos. Então, o que eu diria? O que eu provavelmente encontraria aqui nesse solo? Eu diria, olhando essa foto aqui, que aqui deve ser um A, que é um pouco mais escuro pela questão de ter matéria orgânica. Então, veja a vegetação muito exuberante nos trópicos, apesar de aqui ser culturas, tá, gente? Mas assim, tem um verde muito forte, tem muita produção de matéria orgânica que aqui vai até mais ou menos onde as raízes vão, esse A. E aqui, um BW. Tá? Então, o belato-sólico é representado pelo BW. Eu tenho aqui reações no domínio da hidrólise, em termos de reação, hidrólise total, e um caso parcial, né, que eu posso ter formação de caulinita. Eu vou ter aqui acúmulo de óxidos mais caulinita, um material de origem que permite isso. Eu vou ter reação aqui de latossolização e ferralitização. Então, são nomes similares, muitas vezes elas se englobam no mesmo contexto, tá, em termos de reação. Em termos de fatores, né? Fatores não, em termos de processos de formação. Tá? Então, reação, processo de formação. Se vocês forem olhar os fatores, em particular, eu tenho climas tropicais, alta precipitação, alta temperatura média anual, alguma ação de cupins, de formigas, de tatus que vão homogeneizar. Então, um solo velho, policíclico, que é homogeneizado pela ação de organismos, ou seja, as cores não variam muito no perfil. Relevo plano, então os solos quase sempre estão em relevo plano, assoalho ondulado. Drenagem livre também, a água passa aqui para ter lixiviação durante a pedogênese. Material de origem, em geral, de rochas de granulação mais fina. Tá? Para eu ter a textura argilosa que ela sempre aparece, quase sempre aparece nesses solos. E longo tempo para a formação. Então são solos planos, bons para a agricultura, porque os óxidos, a argila deles é pouco ativa, ela não gruda muito, ela não é muito dura quando seca.
não é plástica, não é pegajosa. Isso é bom para a agricultura, mas ele é muito pobre do ponto de vista químico, tá? Porque eu tenho lixiviação das bases, cálcio, magnésio, potássio e acúmulo de óxidos que tendem a favorecer a presença de capacidade de troca de ânions, perda de, perda de base e tal, mas tudo isso pode ser corrigido com adubação e calagem, que é o que foi feito na região do Brasil Central, que hoje é uma das áreas mais produtivas no mundo. Você tem solos muito abrangentes no Brasil, são os solos mais abrangentes nos cerrados, na região amazônica, em partes até na região sul e sudeste também. Tá? Então são solos mais comuns aí no Brasil, porque a gente está numa região de tectonicamente estável e de clima tropical. Tá? Então aqui tem um perfil sendo descrito, né? Então aqui está um latossolo um pouco mais para amarelado, né? Latossolo vermelho-amarelo, talvez até em alguns casos latossolo amarelo. Tá? Então aqui vocês têm o horizonte A, aqui alguns horizontes transicionais. Não vou arriscar tentar diferenciar pela foto, porque, veja, eu tenho baixa policromia. Ele é bastante similar à cor entre os horizontes. Por quê? Pelo retrabalhamento, a lixiviação, o retrabalhamento de cupins, formigas, tatus, vai misturando. Vocês pegam outras classes de solos, nesse caso aqui, eu tenho uma alta policromia. É muito fácil de você distinguir os horizontes, mas esses solos são mais jovens. No caso desses solos altamente intemperizados, os latossolos, tem uma mistura desses horizontes com o tempo, né? O retrabalhamento e vai tendo baixa policromia, baixa diferença. É difícil de ver, mas olha só, ele fez aqui, né? O pedólogo que estava trabalhando aqui fez, ele colocou mais ou menos aqui, ele colocou esse mais ou menos aqui. Então a gente vai ter provavelmente o BW, estão vendo que aqui está um pouco diferente, o BW vai estar aqui, provavelmente. Aqui vai ser o A e quase sempre vocês observam coisas similares àquilo que a gente viu no campo. Né? Eu vou ter provavelmente aqui um AB e um BA. Então é similar. O BW em geral está nessa profundidade aqui, ele começa nessa profundidade. Aqui vocês veem a coloração mais escura, intermediária aqui, e aqui pela própria característica da parede a gente já começa a supor que seja BW. Eu estou fazendo isso porque eu já trabalho com isso há bastante tempo, tá, gente? Mas vocês não podem fazer interpretação via foto. Eu estou fazendo suposição aqui baseado em uma suposição baseada em fatores, baseado em muitos conhecimentos prévios, mas jamais classifique um solo via foto. Tá? Eu estou classificando aqui porque ele fez algumas partes e a gente já sabe que é latossolo. Mas vocês têm que fazer a descrição de campo e pegar análises químicas e físicas. Tá? Então, solo bastante abrangente no Brasil, bastante bom para a agricultura e ocorre em relevos planos, suaves ondulados, só é pobre do ponto de vista aí químico, mas isso é fácil de ser corrigido hoje em dia. Luvisolos são solos similares aos argissolos, só que eles são menos desenvolvidos. Tá? Então, são solos aí menos desenvolvidos do ponto de vista pedogenético. Então, qual que é o horizonte diagnóstico dele? É um horizonte diagnóstico de subsuperfície chamado de B textural, ou seja, é o mesmo lá dos argissolos. O processo de formação também vai ser por lessivagem. Eu tenho aqui migração de argila daqui aqui para baixo. Aqui um pouco difícil de dizer. O que eu posso garantir para vocês aqui é que aqui está o A, aqui está o E, provavelmente pode ser uma transição aqui e provavelmente o BT deve estar por aqui. Então, provavelmente aqui ou até talvez aqui embaixo. Então, na formação dele, houve lessivagem, né, lixiviação de argila, iluviação de argila do E e iluviação de argila para o BT, acúmulo de argila no BT. Mas qual que é a diferença dele para o argissolo? Fertilidade. Esses solos são naturalmente mais férteis. Em geral, CTC mais alta, CTC da fração argila mais alta e maior saturação por bases, maior V%. Então, isso aqui em geral.
Ou seja, eu tenho alguma limitação à pedogênese. Então, isso aqui tem um pedaço muito grande, uma mancha muito grande no Nordeste e algumas manchas na Amazônia desses luvissolos. Então, são solos naturalmente mais férteis e menos intemperizados do que o argissolos, mas eu tenho aqui gradiente textural. Então, eu vou ter BT mais argila aqui no horizonte de acúmulo de argila, que é o BT. Então, é um solo melhor para a agricultura do ponto de vista de fertilidade. Se ele é bom do ponto de vista físico, depende do relevo, depende se a argila é muito plástica, muito pegajosa, retenção de água, uma série de fatores. Tá? Então, não é muito abrangente no Brasil, mas eu tenho mancha grande no Nordeste, no semiárido, Caatinga, onde eu não tenho uma atuação muito intensa dos fatores de formação do solo, da pedogênese, tá? Comparado a outras áreas tropicais. Na Amazônia, talvez relevos suaves, suave ondulados, até ondulados, onde eu tenho alguma limitação aí também a atuação dos processos pedogenéticos. Em resumo, é um solo formado por lessivagem, com horizonte B textural, em alguns pontos similar aos argissolos, mas menos intemperizado, mais fértil, onde isso é indicado por CTC mais alta CTC da fração argila. Isso aqui muitas vezes é indicado como atividade da fração argila, em centimol de carga por quilograma, e maior saturação aqui por bases. Neossolos são solos jovens, pouco intemperizados, ou seja, solos em estágio inicial de formação. A característica deles é não possuir B, ou não possui horizonte diagnóstico. Se tem B, o B é muito pequenininho, nem é levado em consideração na questão taxonômica. Então, são solos, em geral, jovens e rasos, processo inicial de formação. Então, não possui B ou não possui horizonte diagnóstico para a ordem. Eu posso ter horizontes diagnósticos para outros níveis categóricos, mas não possui horizonte diagnóstico no primeiro nível taxonômico, tá? Ou seja, para a ordem. Solos em geral rasos, pouco intemperizados. Observe esse exemplo aqui. O A está aqui. Embaixo aqui já vem a rocha. Nesses casos onde eu tenho A sobre rocha, eu vou ter um neossolo chamado de litólico, se ele for bastante raso. Neossolo litólico, ordem e subordem. Então são em geral essas duas subordens, neossolo litólico, neossolo regolítico, são neossolos rasos, em geral de regiões mais acidentadas ou materiais de origem muito duros. Então, são os neossolos de áreas acidentadas. Eu posso ter pedregosidade, rochosidade. Esses neossolos você não vai conseguir cultivar pelo relevo e pela pedregosidade. Em alguns casos até consegue, dependendo das práticas que você usa. Mas são solos rasos, pedregosos e rochosos em regiões acidentadas. Esse tipo de neossolo aqui, ele é chamado de neossolo flúvico, que é o neossolo de beira de rio, neossolo onde você tem deposição de camadas pelas cheias, né, de várias camadas pelas cheias, e depois a pedogênese em cima disso. Então observem que interessante, eu tenho aqui o A, que foi formado por eventos de deposição, acúmulo de matéria orgânica, aí eu tenho várias camadinhas aqui. Cada uma delas foi depositada em diferentes eventos de deposição pela cheia de um rio, provavelmente. Tá? Então, em geral, aqui eu poderia ter C1, C2, C3, são tudo isso aqui é C. Isso é o neossolo flúvio, solo de beira de rio e tal. Não tem horizonte B, é o A sobre um conjunto aqui de vários Cs, onde cada um deles foi depositado em um evento de cheia ao longo da formação do solo. Tá? Então, é um período bastante longo. Essa é a outra subordem de neossolos, neossolos flúvicos, fluvial, de rio, de beira de rio. Outra coisa importante é que está dizendo arável, né? Então pode ser que isso aqui tenha sido incorporado também pelo cultivo. Então se isso aqui foi incorporado pelo cultivo e antes era meio que similar, isso aqui se torna um AP, apedoturbado, tá? Mas a lógica da formação continua. Outro tipo de neossolo seria chamado de neossolo
quartzo areníco, que é um neossolo formado sobre rochas de granulação grosseira, arenitos e quartzitos. Então, a pedogênese dessas rochas vai fornecer simplesmente areia de quartzo. Então, um solo profundo, muito bem drenado, formado de textura quase areia pura. Está muito arenoso. Então, aqui eu teria A e aqui eu teria vários horizontes Cs formados por areia num perfil profundo. Então, formado em cima de arenito, quartzito, tem manchas grandes no Brasil desses solos. Então, é um solo complicado do ponto de vista de agricultura, porque a CTC é muito baixa, a areia não tem CTC nesses casos. Ele não retém água e não retém nutrientes, mas é possível de fazer agricultura nele se você aumentar a quantidade de matéria orgânica no ar e adotar fracionamento de adubação, utilizar um manejo mais racional dele. Tá? Então, tem uma área grande no Mato Grosso, se eu não estou enganado, em cima de rochas de textura de granulação mais grosseira, principalmente arenitos e quartzitos. Tá? Tem também em São Paulo, na formação Bauru, onde você tem afloramento de arenitos lá, você vai ter a ocorrência desses solos. Tá? Pode ser usado pela agricultura, pelo relevo, e porque você consegue entrar com o maquinário nele fácil. Nitossolos são solos, em geral, dessas colorações avermelhadas ou brunadas. Eles são, em muitos casos, similares aqui aos latossolos. Tá? Em alguns casos, similares aos argissolos também. Tem muitas características dos dois. Eles são bem temperizados, não tanto quanto os latossolos, mas são bastante intemperizados. E tem acúmulos de óxidos e caulinitas, esses materiais que dão a coloração avermelhada. Qual que é a diferença deles? Eu tenho migração de argila do A para o B, só que essa argila ela não é suficiente para eu ter gradiente textural, uma textura muito mais fina do B, mas gera serosidade. Estou vendo esse brilho aqui? Esse brilho aqui ele não é água nem é espelhamento, ele é argila orientada cobrindo as superfícies. Essa argila orientada aqui a gente dá o nome de serosidade, que são essas superfícies brilhantes recobrindo a argila. Então, onde eu tenho essas serosidades aqui, esse horizonte B, em geral, onde isso vai ocorrer, é chamado de B nítico, que é um tipo de B textural também. Tá? Então, muitas vezes, até anteriormente, vocês veriam isso como um BT. Então, tem um processo de lessivagem nesses solos, é um solo também bom para agricultura, né? Áreas planas, argiloso, pobre, mas em geral não tão pobre, com presença dessas serosidades. O que distingue ele principalmente dos latossolos e dos argissolos é essa serosidade. Então, no benítico. O que eu tenho então? Eu tenho camadas de argila que vão recobrir os agregados, argila orientada. Isso aqui está sendo visto no microscópio. Tá? Então, essas camadas aqui, esses cotãs, é argila orientada que está aqui cobrindo os agregados. E isso dá esse aspecto brilhante. Ou seja, se você tem aqui a superfície de uma partícula, se eu tivesse... A argila, em geral, ela não é arredondada, não, tá? Ela é umas plaquinhas. Se eu tiver ela aleatória aqui, tá? A luz viria, ela difrataria a luz em diferentes direções. Agora, se a argila depositou por lessivagem ou por algum processo de formação e ela formou plaquinhas orientadas aqui, a luz pode vir ser refletida de forma coerente. E isso vocês vão ver na forma de brilho. E isso é o que dá para a gente a serosidade que vai aparecer nos nitossolos. Então, é a principal característica que vocês olham no campo, observariam no campo, que distinguiria essa ordem de solo chamado de nitossolos. Tem um pedaço pequeno, algumas áreas no Triângulo Mineiro, Sudeste, até aqui em Brasília tem uma área com nitossolos perto da Fercal. Então, o perfil que vocês veem nas notas de aula, vão ver nas notas de aula, eu peguei lá na região da Fercal. E dá para ver bem a serosidade lá a olho nu. Na foto não fica boa, mas fica bem legal de ver a serosidade naquele perfil. Organossolos também não tem muito segredo. Eu vou ter essa camada aqui pouco decomposta, ou nada decomposta, em geral é a liteira, não é muito considerado. O que a gente está preocupado aqui, eu estou vendo aqui excesso de água, aqui eu teria H. Então eu vou ter horizonte
diagnóstico, que no caso é camada, né? Mas vamos chamar de horizonte diagnóstico superficial, chamado de ístico. Esse horizonte ístico, ele pode ser do tipo O ou H. O, onde a região mais fria, eu não tenho saturação por água por longos períodos. E o H é o típico organossolo de áreas que alagam, beira de rio, baixada. Então, estão vendo aqui, esse excesso de água, em geral pode até ficar bem aqui em cima, que previne a decomposição dessa matéria orgânica completa. Ela sai dessa forma e vira essa forma preta mais estável, então ela tem transformações, mas ela não se perde completamente por conta do excesso de água. Tá? Então, no Brasil, área de baixada, área de beira de rio, onde eu tenho saturação por água, muitas vezes ele vai ser associado aos gleisolos, como vocês estão vendo aqui. Tá? Então, muitas vezes o excesso de água não permite a decomposição da matéria orgânica na superfície, e eu vou tendo depósitos cada vez mais profundos aqui de material orgânico sendo acumulado. Então, eu tenho no O, por áreas mais frias, sem excesso de água por longos períodos, e no H, que é o nosso caso, quase no Brasil como um todo, excesso de água por longos períodos em beiras de rios e lagos. O O, vocês vão ver em topos de áreas mais elevadas, montanhas, onde é muito frio e o frio não deixa decompor a matéria orgânica. Então, a paludização, processo a gente vai ter aqui em geral de paludização. Se a gente for olhar os fatores, climas onde chove muito ou climas mais frios, presença de matéria orgânica, em geral alta produção de matéria orgânica, que seria matas ciliares, pântanos, alguma coisa dessa natureza, relevo baixo e plano. Material de origem, em geral, tem menos influência, só precisa ter limitação à drenagem, tá? Mas o que incorpora mesmo aqui é o material orgânico. O tempo varia, mas em geral talvez menor do que as outras classes de solos. Solo de baixada, em geral, por ter mais matéria orgânica, é mais fértil, mas é um solo muito sensível. Se você drenar ele, rapidamente, fizer a agricultura, rapidamente você perde a matéria orgânica. E ele vai perder as características de boa fertilidade dele natural. Então é um solo muito sensível, que ele tem uma função ecológica de filtração, de acúmulo de estoque de carbono, de preservação de mata ciliar, mais importante do que a função agronômica para a agricultura deles. Tá? Planossolo, então, eu vou ter um horizonte diagnóstico chamado de B-plânico, que é um tipo também de BT, de B-textural, ou seja, ele tem mais argila do que os demais. Esse B-plânico ele é um horizonte massivo, maciço, onde eu vou ter argila dispersa, mais argila, baixa permeabilidade hidráulica. Então, o mais provável aqui é que aqui seria A e aqui seria BT. Mas aqui está um pouco difícil, está um pouco distinto. Eu não vou arriscar colocar não, tá, gente? Mas é o mais provável que seja A e aqui embaixo seja BT. Mas só pela foto não daria para ver direito não. Então, B-plânico, o que eu tenho? Áreas baixas, baixa permeabilidade, vou ter acúmulo de água aqui em cima. Na verdade, se vocês olharem bem aqui, é difícil fazer essa interpretação, mas vamos tentar diferenciar onde é que estão aqui, esses diferentes horizontes. Aqui eu tenho um certo, que é provavelmente A. Aqui, se vocês olharem com um pouco de cuidado, vocês vão ver mais ou menos uma linha aqui. Tá? Então, o que seria provável aqui? Fazendo uma outra interpretação agora, que aqui fosse um A, aqui pode ser um E e talvez o BT esteja aqui embaixo. Então eu vou ter o E também, eu posso ter aqui o horizonte de perda e aqui um horizonte de acúmulo de argila, onde eu vou ter aqui baixa permeabilidade, argila dispersa, maior densidade, menor permeabilidade de água, que é o que faz com que ele acumule água muitas vezes aqui em cima. Então, área de baixadas. Esse B-plânico, então, ele vai ter baixa permeabilidade, ele vai ser argila dispersa, ele vai ter cores neutras, muitas vezes escuras, que você tem uma certa gleisação associada a isso aqui também. Tá? Mas no caso aqui, o caráter plânico aqui, ele teria precedência taxonômica.
Então, o Brasil é observado mais em áreas no sul, algumas planícies lá do sul. Tá? Não é um solo muito comum não, mas muitas vezes ele é associado a arroz irrigado lá em áreas na, na região sul. Tá? Então, biplânico é um tipo de BT. Processo de formação, eu posso ter lessivagem, eu posso ter ferratização também, que seria destruição de argila. Tá? É difícil dizer também, não tem muita coisa, não tem muitos estudos sobre isso não. Então, não vou entrar muito nesses méritos não. Discuto um pouco sobre isso no material escrito. Tá? Então, em termos de fatores, eu vou ter clima onde eu tenho precipitação, né? Então eu tenho que ter alguma precipitação para ter essas cores neutras, para ter essa migração de material. Organismos talvez não tanta influência, relevos mais planos com limitação à drenagem. Material de origem um pouco mais fino, talvez, e tempo varia para essa formação. Plintossolos são solos, a gente viu lá então o plintos associado a ladrilho, a variação de cor, mas são solos que englobam subordens bem distintas, subordens e grandes grupos bem distintos. Tá? Então engloba solos que são formados por processos similares, mas que têm características muito distintas. Tá? Então isso se reflete nos horizontes diagnósticos deles, que pode ser plíntico, litoplíntico ou concrecionário. Cada um desses vai dar para a gente uma classe diferente, subordens e grandes grupos diferentes de plintossolos. Então, nesse caso aqui, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo essa camada contínua aqui. Essa camada contínua aqui que a gente vê em cima, ela está um pouco fragmentada, mas é comum isso. Essa camada contínua aqui vai ser no horizonte F. Horizonte ou camada F, que é aquela camada contínua. Então, nesse caso aqui, eu teria um plintossolo pétrico litoplíntico, que é o que tem essa formação desse material que era anteriormente conhecido aí como laterita. Então, eu preciso distinguir ele ordem, subordem, até o grande grupo. Então, plintossolo pétrico litoplíntico no terceiro nível categórico. Tá? Então, depende. Tá? O processo de formação deles aqui, eu vou ter laterização, eu chamei de laterização lá no material, isso é um pouco controverso quando vocês contrastam isso com outros materiais, mas em geral, laterização, desilificação, ferralitização, tudo isso vai estar associado à formação desses solos. Uso agrícola varia muito. Nesse caso aqui, você não consegue usar para agricultura, porque essa camada aqui ela é consolidada. Você não entra com maquinário, não cresce raiz de plantas mais profundas, nada disso. Então, para o plintossolo pétrico litoplíntico, a agricultura é muito difícil de ser realizada. Aqui vocês têm um plintossolo pétrico concrecionário. Por que ele é concrecionário? Porque vocês têm cascalhos nele aqui, né? O cascalho, vocês sabem que é uma fração de tamanho, mas vocês conhecem isso naturalmente como cascalho. Então, todas as bolinhas aqui, tudo isso aqui não é agregado, é fragmento de concreções de ferro. São concreções de ferro, né, formadas quase sempre na pedogênese desse solo, ou ela pode ser herdada de um material desse aqui, de laterita, que se desmantelou. Então, no caso, quando eu tenho nódulozinhos aqui, a gente chama isso aqui de um plintossolo pétrico concrecionário. Nesse caso aqui, eu vou ter alguma coisa com um Czinho. Vamos dizer que se isso aqui for um A, é um ACzinho. Se isso aqui for um C, é um Czinho. E esse Czinho indica para a gente as concreções, e isso é um plintossolo pétrico concrecionário. Difícil de fazer agricultura, né? Porque se você entra com um maquinário nesse tanto de concreção, ele pode quebrar ou desgastar as hastes e você pode ter problema de entrada de raiz e tudo mais. Tá? Então o solo talvez melhor deixado para a área de conservação. Você consegue, a raiz consegue penetrar, porque não é um material consolidado, são nódulos distribuídos aqui no
no perfil do solo. Tá? Mas é um solo bastante interessante. Aqui a gente tem o que é chamado de plintita. Então, a plintita é um material não consolidado. Ou seja, diferente desses materiais aqui que vocês viram, que são consolidados, o F é consolidado e o Czinho é consolidado, aqui é não consolidado. Parece uma massinha, uma argila, assim, uma massinha de argila mesmo. É um material mais argiloso, mais fino. E aqui você tem os chamados ladrilhos lá que eles viram, né? que eles utilizaram para o nome, que são essas colorações vivas. Esse material, esse padrão de cor, ele é chamado de mosqueado. Então, essas colorações cinzas, vermelhas, que oscila o lençol freático, eu gero áreas de redução e de oxidação. Então, as áreas mais claras são de redução e as áreas mais escuras são de oxidação. Com o tempo, essa oscilação do lençol freático, o material vai se consolidando irreversivelmente e pode formar esses outros materiais. Então, a gênese desses materiais está associada por isso. Eu posso ter oscilação do lençol freático nessa zona aqui, formando esses materiais e, por sua vez, esse material pode se fragmentar, quebrar, formando esse outro material. Mas, em teoria, esse outro material pode formar direto desse processo de oscilação. Então, eu posso ter, nesse caso aqui, quando eu tenho esse tipo de material aqui, eu vou ter alguma coisa Fzinho. Eu poderia ter um CFzinho, eu poderia ter um BFzinho, eu poderia ter um BTFzinho. Se eu tiver um BTFzinho, esse horizonte também é plíntico. E eu posso ter um plintossolo argilúvico. Ou seja, plintossolo onde eu tenho argiluviação e formação de BT. Se eu tenho um BF, por exemplo, esse horizonte também é chamado de plíntico, e eu posso ter aqui um plintossolo áplico. Áplico, vocês vão ver em várias classes, significa algo que não se enquadra nas demais aí ordens. Tá? Então, tem áreas no Tocantins, margens do Araguaia, margens de vários rios. Em geral, a gente tem esses solos nas áreas de transição. Todos eles aqui no Cerrado, nas áreas beiras de rio, é bastante comum, e áreas de transição, onde eu tenho aqui chapadas com latossolos, eu tenho aqui embaixo solos hidromórficos, que são os organossolos, gleissolos, neossolos flúvicos, cambissolos flúvicos, e nessa transição entre essas duas zonas aqui, eu posso ter aqui a presença dos plintossolos, tá? Onde oscila o lençol freático, onde tem a oscilação mais intensa do lençol freático. Esse tipo aqui pode aparecer na superfície das chapadas como áreas fósseis, que foram formadas há muitos milhões de anos atrás, mas permaneceram. Até do Mesozoico, né, da época lá dos dinossauros, tem uma superfície que é formada por esses materiais. Pelo clima que você tinha lá naquela época, quando o Brasil era junto da África, centenas de milhões de anos atrás. Para a agricultura varia. Tá? O argilúvico, talvez você consiga fazer agricultura nele, porque o horizonte A talvez não seja problema. O problema estaria talvez no B. Mas é bem mais fácil de você fazer agricultura nos plintossolos argilúvicos e ápticos do que nos concrecionários e nos pétricos, né, que seria o concrecionário e o litoplíntico. E a última ordem é chamada de vertissolos. Vertissolos, eu vou ter um horizonte diagnóstico chamado de vértico. Então, essas fendas aqui é o que dá o nome para vértico, né? Para verter, a movimentação causada pela massa do solo quando expande e contrai. Então, esse horizonte vértico, ele tem o que a gente chama de características vérticas, que seria superfície de compressão, fendas no período seco, muita plasticidade, muita pegajosidade. Então, isso é um processo natural. O solo secou, você tem perda de água das estruturas 2:1, dos argilominerais 2:1, e tem contração e gera isso aqui. As cores, em geral, são dessas natureza aqui, né? Um marrom mais escuro, um acinzentado, pelas características dele. Tá? Então, horizonte vértico, em geral, alguma coisa V. Então, se eu tivesse aqui um A, esse aqui seria um AV. Eu poderia ter aqui CV, poderia ter BTV, poderia ter uma série de coisas. Aqui é difícil de arriscar, né? Porque é difícil de ver onde é que está A, se é C aqui.
Mas isso são as características vérticas. O que eu tenho nesse solo? Muitas vezes o processo é chamado de vertização. Ou melhor, o processo de formação é formado de vertização. Analisando os fatores, eu botei clima, pouca ação da pedogênese comparado com os outros solos. Um clima que talvez, margem de rio, talvez não tanto a precipitação, varia muito. Tá? Você pode ter imagens de grandes rios em áreas subtropicais ou áreas mais áridas, varia. Material de origem que permite a formação de argilominerais de grade 2:1. Então isso é importante. Tempo varia, mas o material de origem tem que permitir a formação de argilominerais de grade 2:1. No caso aqui, esmectitas, né, principalmente em menor grau, talvez vermiculita. Esmectita aqui, no caso, a montmorillonita. Então, tem que permitir a formação desses argilominerais 2:1, porque são os minerais 2:1 que dão as características vérticas. Então, não vou ter essas fendas, não vou ter essas características sem esses minerais 2:1. Vocês lembrarem, eu tenho estruturas aqui 2:1, principalmente no caso onde eu tenho aqui expansão e contração. A água entra e sai daqui de dentro dessas estruturas no ponto de vista nanométrico. E com isso gera essas fendas no período seco. É um solo de alta CTC, esses minerais aqui de grade 2:1 têm elevada CTC, muito mais elevada do que os demais solos. Em geral, alta fertilidade, alta saturação por base, em geral são solos férteis, só que são solos difíceis do ponto de vista físico. Por quê? Ele racha quando contrai e racha quando fendilha quando está seco. Ele é muito plástico, muito pegajoso quando úmido e muito duro quando seco. Então é difícil você entrar com maquinário, difícil da raiz crescer em certas condições e pode até arrebentar as raízes. Mas é um solo que, se você tiver irrigação e deixar ela numa faixa adequada, pode ser que as culturas se deem bem sim. Só tomar cuidado com o manejo físico dele. Tem áreas de margens de grandes rios no Brasil, Nordeste, áreas que são mais para áridas, mas onde eu tenho um pouco água, um pouco acúmulo de argila nas margens dos rios. Mas não é um solo muito comum no Brasil. Um solo muito comum em outras regiões, tá? Regiões áridas, semiáridas, mas nas margens aí dos rios, tá? Então, com isso a gente fecha as 13 ordens, tá? As características gerais delas. Muito vem do que vocês já viram nas teorias sobre formação, sobre reações, processos e fatores. E vocês podem dar uma olhada no livro, nos manuais, para ter uma ideia de como que isso se enquadra, como que classifica isso. Na próxima aula a gente vai fazer um exemplo de como classificar um solo utilizando o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos.